Muito boa tarde, amigos do nosso amado e lindo estado do Acre. Mais uma vez, começando aqui o cafezinho do Candiru, nessa tarde linda. O sol tá de lascar, mas lá no sul, o Candiru foi passear. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de uma pessoa também que faz o seu trabalho pela comunidade na Bahia. Mais situadamente, Bahia Nova, Baixada da Sobral, onde ele tem um trabalho feito muito grande com a comunidade, é evangélico, né? E agora candidato a deputado estadual, né? Mas nem pré, porque já foi feita a convenção, né? Então tá tudo certinho. Então eu quero dar uma boa tarde aqui pro nosso amigo José Saboia. Saboia, muito boa tarde, é um prazer ter a sua companhia aqui. A gente vai bater um papinho agora, você que agora é candidato mesmo a deputado estadual, representa a maior regional do nosso estado, que é a Baixada da Sobral. E na Baixada da Sobral é onde se decide tudo. E lá, como a maioria das regionais do nosso estado, não tem um representante, não tem um deputado estadual. Saboia, você veio para mudar essa situação? Boa tarde, amigão. Boa tarde a todos, acriano e ouvintes que estão aí nos acompanhando essa tarde maravilhosa. Eu vim aqui para me apresentar como deputado estadual e já vou entrar no gancho dele aí para responder. No final ele fez uma pergunta muito importante para todos os acrianos que têm uma esperança de uma mudança na maior parte de Rio Branco, que é a Baixada da Sobral, onde que ele relata que não há um representante. Mas concluindo, José Saboia, da cidade de Assis Brasil, represento a Confederação Rede e PSOL, então falo como candidato. Respondendo a pergunta dele, estou aqui para me colocar à disposição, não só da Baixada, mas de todo o Acre, para representar como uma pessoa que vou ser neutro dentro da política, mas sim firme na exposição, na fiscalização por obra inacabada. E a Sobral merece muito ter um representante que não seja à altura, mas sim que esteja junto com as pessoas, ouvindo tudo aquilo que elas questionam, que há 20 anos tem promessa no nosso estado, e cada vez que a gente anda por aquela região se torna uma situação pior de que é que a gente se encontra. Isso é o que eu me coloco à disposição de todo acriano como um representante e um fiscal. Saboia, parabéns, né? A Baixada hoje é o maior centro eleitoral do estado do Acre. Na Baixada é que se decide tudo, na Baixada vai todo mundo, né? Mas a gente vê a Baixada nesses últimos anos, não só nesses últimos anos, como os demais anos, tão arrebentada, tão acabada, né? A gente vê ali a Baixada da Sobral também é um dos bairros mais violentos do nosso estado, né? E lá as obras que foram feitas foram mal feitas, ainda temos muitos problemas lá, de alagamentos, né? De entupimentos, ruas acabadas, inacabadas, né? Então, falta de fiscalização. Você vai fazer diferente dos demais que estão aí? Ou você vai ser somente mais um que quer passar 4 anos lá, de cara para cima, né? E a Baixada precisa de novos representantes e você está se botando à disposição. Será um nome forte, um nome coerente para a Baixada? Sim, eu acredito que o meu nome ele não é um nome forte, mas sim um nome que pode as pessoas se orgulhar de ter um representante que deixou sua vida de conforto, que eu morava no Rio Grande do Sul, tinha decidido ir embora, como nosso amigo foi, e eu espero que um dia ele volte. É porque as obras inacabadas naquela Baixada, elas são eminentes. Tipo, eu saí de casa no inverno, o inverno ele fica muito difícil até para as pessoas se locomover, ali na Baixada, na região do Bahia Nova. Os taxistas, os Uber, eles têm dificuldade para entrar até aquela região ali para pegar passageiro. Então eu sou um usuário desses transporte como Uber e táxi, e vendo essa situação me coloquei à disposição de todos os acrianos, né, o pessoal da Baixada em geral, que nós fizemos ali um trabalho ali, né, na parte da segurança. Então nós da igreja fazemos muitas palestras ali, tirando pessoas, né, resgatando pessoas de alguma situação do mundo, né, do crime. E então hoje justamente o crime ali na Baixada, também a questão de facções, todo mundo
sabe disso, mas não é um tema que a gente vai saber, porque justamente a gente quer saber muito das suas propostas. Você é evangélico, homem de Deus, você também faz parte de uma ONG onde tenta justamente ajudar a comunidade, ajudar os jovens, porque hoje dentro da Baixada não tem nenhuma pessoa que se dispõe a realmente fazer um grande pensamento, um grande mutirão para tentar tirar a nossa juventude das drogas, né, desse meio das facções. E também pensando para a Baixada, não só uma Baixada como no estado todinho, a questão da falta de emprego e a falta de renda é o principal fator hoje para estar assim desse jeito a situação? Uma boa pergunta, essa situação que o senhor está colocando aí, esse nosso trabalho que a gente já vem há 2 anos trabalhando, para que as pessoas venham sair desse mundo onde a pessoa é atraída a essas coisas. Então nós faz um trabalho conjunto com as igrejas, com as demais igrejas, para que a gente dê o apoio e o suporte a essas crianças, a esses jovens, a fazer parte e se qualificar para o mercado de trabalho. Só que hoje, na situação que se encontra no nosso estado, a pobreza ela está se assolando cada vez mais, principalmente naquela região onde não há oportunidade de emprego. Então eu me coloco como candidato a deputado estadual para que não oferecer uma vida melhor, mas sim me colocar à disposição das pessoas, conversando, né, com as lideranças evangélicas, com a comunidade em gerais, para que esses jovens eles venham ter esperança de uma nova oportunidade de emprego, né? Então eu acredito que dessa forma, junto com as pessoas, assim, não como os demais colegas que se colocam à disposição e quando ganham seus mandatos, que é colocado por aquelas pessoas, eles o abandonam e só voltam em 4 anos. Então as pessoas se sentem não representadas. E enganadas, né? É enganado por o poder público, porque as promessas de 4 em 4 anos, isso aí as pessoas já não resistem mais. Então é muito difícil você chegar e convencer uma pessoa que um político é honesto. Porque a honestidade dentro da política, praticamente, ela é zero. A gente vê hoje a questão todinha que todo mundo quer uma renovação. Então, vários candidatos novos, dezenas de candidatos novos estão aí, gente. Saboia é mais um, inclusive, está andando muito, né? Saboia tem um trabalho grande feito dentro da comunidade. Ele participou, né, de uma reunião. Mostra essa reunião aí. Olha essa reunião aí. Essa reunião aí foi aonde? Lá em Cera Madureira? Eu participei de 2 reuniões já aqui na Baixada da Sobral, né, com a minha comunidade, onde reuniu lideranças, pastores, se colocar à disposição das pessoas, né, conscientizar os seus jovens da igreja, até esperança, né, de ter uma oportunidade de trabalho, renda. Então o acreano hoje ele se sente muito humilhado. Porque na verdade você sabe que aqui todo mundo depende de prefeitura e estado. E quando prefeitura e estado não andam, nada anda. Então a gente vê hoje todo mundo de cá para cima. O que é que você acha aí do governo Gladys Camelim nesses 3 anos e 7 meses de mandato? E governo Bocalon, 1 ano e 7 meses de mandato. Tá bom? Tá mais ou menos? Tá para lá? Tá para cá? O que é que tu acha? Respondendo essa pergunta, eu acredito que quase todos os acreanos, mesmo os que confiam ainda que ele pode fazer outro mandato melhor do que esse primeiro, é que o Acre ele vem sofrendo com esses mandatos, apenas troca de sigla, porque os projetos são os mesmos. Na verdade, os grupos são os mesmos. Troca só as pessoas. E aí são as mesmas famílias, certo? Essas pessoas, às vezes o governador tem um projeto, mas a Câmara ela não se coloca à disposição para fiscalizar. Então, se tem a Câmara é omissa. Na verdade, todo mundo ali tem suas sexos, a família empregada, a mulher, o sobrinho, o tio, todo o papagaio. Então, todo mundo é cego, surdo e mudo. E aí, como o senhor falou, como as pessoas, hoje eles dependem só do poder público, porque só tem renda quem é empregado de prefeitura ou do Estado. Ou seja, os comissionados. As pessoas que vivem de trabalho, da sua renda familiar, então, ou de pequeno empreendedorismo, essas pessoas hoje eles se encontram em situação difícil. E principalmente o pessoal que vive aí de bico, né? No caso, o pessoal aí que se acorda de manhã já pensando, tomando café e tentando arrumar o dinheiro da janta. Então a situação da maioria da nossa população é essa.
E aí essa semana eu tive conversando com algumas lideranças e colocando isso que o senhor colocou, então, esse assunto de as pessoas se colocar nessa situação. Hoje até as igrejas evangélicas elas se encontram em situação difícil porque os seus grandes líderes, eles negociam com esses grupos. Agora um tema que você entrou aqui, que muita pouca gente tem medo de falar, na verdade parabéns por ter levantado o assunto, que a igreja hoje virou um balcão de negócio. Hoje tem pastor, líder de igreja aí, que chega e vende os fiéis tudinho para certos grupos políticos, né? Realmente, Saboia, isso acontece muito, né? Isso é uma coisa que nem todo mundo tem coragem de colocar esse assunto em pauta. Por quê? Porque eu coloco esse assunto em pauta porque eu não me coloquei aqui apenas como um candidato, mas como um cristão verdadeiro, para que vai resgatar essas almas que estão sendo vendidas em balcões de negócio, porque o voto do acreano ele tem que ser dado por conquistar. Assim eu falo para meus colegas que são candidatos também do meu partido, vamos entrar num debate, vamos entrar nas periferias de Rio Branco, assim como a minha casa é uma periferia, porque não tem rua, quando não tem rua, não passa nem ser mais um bairro. Então a Bahia Nova é uma situação crítica. E eu vejo a situação da Bahia justamente ali por detrás do cometa, ali pouquinha coisa, triste. Mas vamos voltar à Baixada. Eu quero que vocês vejam aí esse vídeo aí, ó. Isso aí é aquela passarela do Ayrton Senna por ginásio Roberto, ó. Olhem só a situação que se encontra. E daí foi uma obra que começou no governo da Socorro Nery. O Bocalon foi lá e disse que ia fazer. O projeto estava tudo certo. Olha aí, Saboia, crianças passando aí, nós estamos no verão. Isso aí no inverno vai ficar uma coisa boa. É ruim quando a pessoa chega na comunidade, faz um vídeo desse aí, dizendo que vai resolver, vai fazer. Um prefeito que se lançou aí, foi eleito com a promessa de resolver os problemas da comunidade. E olha a comunidade abandonada, ninguém pisa mais lá. Então, todo dia a gente vê mentiras de governo estadual e municipal. É triste a situação, né? É triste. E justamente por ser na sua regional, da sua Baixada. Essa situação aí comoveu, eu fiquei muito triste em saber que no nosso estado ainda existe esse tipo de situação. É uma situação que é até desconhecida, era desconhecida até o momento, então parabéns por vocês estarem fazendo esse trabalho maravilhoso de estar colocando para a população a classe de pessoas que estão aí eleito pelo voto, pela maioria da vontade do povo acreano, e numa situação dessa de verão, essas pessoas eles podem passar, mas no inverno é que nem você está dizendo que é difícil uma pessoa no inverno ali, esse tapicho aí dessa. Vai ser passado. Mas aí, eu não boto nem muita culpa nos nossos prefeito e governadores, mas sim nas pessoas que foram eleitos para fiscalizar essas obras, e ele se omite diante do grande problema que é as ruas cheias de buraco, falta de ponte nos lugares que as pessoas precisam passar para ir para uma igreja. Então no inverno é muito difícil a gente que todo dia tem que sair de casa para ir professar a sua fé, né? Porque é a única coisa que hoje ainda há de esperança. Porque justamente o evangélico ele vai onde tiver que ir para justamente mostrar seu trabalho, levar lá a sua crença lá, falar com as pessoas, dar uma palavra de amparo, né, uma palavra de Deus, que as pessoas, justamente para ter uma certa esperança das coisas. Então o trabalho de evangelização não é nada fácil, porque às vezes você tem que andar 100 km de ramal, que muitas vezes nem jegue anda. Como você justamente fez já essas reuniões em ramais, a gente viu aí o desastre que foi aí o ramal da dignidade do prefeito, que falou que ia fazer os ramais, não fez nenhum. As máquinas, as azulzinhas, tudo sumiram. No governo Glass também não fizeram ramal. E a gente vê aí essa continuidade de promessa e de mentira, onde o governador Ramon falou que ia fazer 100 pontes, não fez nenhuma. Vamos meter o ponte da Sibéria, ponte lá de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira, ponte da Sobral agora também, que é mais uma promessa. Né? Então você vê, é muita promessa, falta de fiscalização, e as pessoas que foram eleitas para nos representar e para nos fiscalizar são omissas por causa de cargos e por causa de vantagens. Você vai combater isso seriamente também?
Sim, eu estou à disposição de todo acreano para bater em cima dessas pessoas, desse sistema que corrói a nossa população, porque o que menos importa hoje, o que eu fico observando pela situação financeira do Acre, então todo o dinheiro que é arrecadado de imposto, ele tinha que ser aplicado em infraestrutura, em incentivo à agricultura familiar, todos esses projetos, hoje você só vê falar na televisão. Então é triste você ter um estado onde que as pessoas não têm condições de doar R$ 1 na igreja, passa semanas e semanas, então nós estamos perdendo as almas, é para a pobreza. Então, se um cidadão brasileiro, acreano, ele melhora de vida e escolhe a servir, a curtir a sua vida e deixar a fé, isso nos alegra mais do que você ver as pessoas passando fome, necessidade e se envergonhando de ir professar a sua fé diante de Deus por não ter condições. Então o nosso estado, a situação é crítica. Eu me coloco à disposição de vocês, todos os acreanos, por todos os municípios. Em nome de Jesus Cristo eu vou andar em todos e conversar diretamente com as pessoas, porque eu gosto de ouvir a pessoa falar o que está sentindo, o que está bom, o que está ruim. Então, para que nós chegando lá, nós vamos bater naquele ponto principal, que é fazer com que o poder público olhe para a população e depois coloque seus projetos pessoais na gaveta e olhe para a população, porque nós vamos fiscalizar, não só eu, como todo aquele que confiar em mim, né, e me colocar lá. Então vou representar todos os acreanos. O Saboia é justamente por evangelizar, por fazer seu trabalho comunitário aí dentro da nossa comunidade, principalmente dentro da Baixada, né, na zona rural, onde ele tem um grupo grande de amigos. É mais um nome forte que está vindo aí. E, gente, a gente realmente precisa de renovação. A gente vê aí 24 deputados omissos, e você falou agora um ponto importante, que é a questão de para onde mandar os recursos públicos. Como você falou, a infraestrutura é a base de tudo. Porque se a sua rua está boa, se o esgoto está passando direitinho, se tem água, se tem feito a coleta de lixo, isso daí demanda recursos, e esses recursos vão ser empregados e vai gerar muito emprego e muita renda. Diferentemente do que acontece hoje, que um deputado ele pega a sua emenda e manda para uma associação. Então aquela associação ali vai ganhar ali uns 20 motores, ou manda para um prefeito uma caminhonete. A gente não vê investimento em infraestrutura. Suas emendas serão para infraestrutura? Sim, em primeiro lugar, as minhas emendas todas vão ser voltadas à infraestrutura, porque uma cidade sem infraestrutura, ela é uma cidade inacabada. Assim como o nosso Acre há 20 anos vem apenas só destruindo aquilo que os antepassados fez, e aí eles vão dando manutenção. Então eu acredito que nós precisamos de pessoas que briguem lá na Assembleia Legislativa por projeto que venha trazer benefício para a população. Assim como você falou, geração de emprego, renda. Essas pessoas eles precisam trabalhar e ter oportunidade de trabalho para que essas pessoas venham sair dessa situação da miséria que está hoje, né? Que hoje o Acre, andando por algumas cidades também do Brasil, eu acredito que é um estado que ele vive na miséria, porque não adianta o acreano dizer que vive bem, porque hoje o classe média ele não sabe se almoça todo dia ou se janta. Porque quem vive do pequeno negócio, nem todo dia ele compra. Conversando aqui com um empresário, a semana passada eu falei para ele que, como eu sou empreendedor individual, nem todo dia você tem trabalho. Então, quando você não tem trabalho todo dia, é sinal que você não vai ter dinheiro todo dia. E ninguém junta fortuna. Então, o acreano que vive nessa situação, eu acredito que ele tem que parar, pensar, ouvir melhor as propostas que estão na mesa, para que nós vamos colocar pessoas honestas na Assembleia esse ano. E eu me coloco à disposição para ouvir também os questionamentos de todo aquele que quer mudança. Então eu me coloco no lugar da mudança. Não prometo muitas coisas para que eu não venha fazer como certas autoridades que chegam lá prometendo que vão fazer rua, que vão fazer
hospital, quadra de futebol, não. Nós temos é que se comprometer de estar junto com as pessoas e essas pessoas é que são o dono do projeto, que é quem coloca nós lá e apenas nós somos representantes deles para fiscalizar. Então nós temos que voltar a política começar de baixo. E aí o cidadão começar já de cima, fazendo acordo com as pessoas que já estão lá no poder, eu acho meio difícil ele chegar e pegar um projeto lá de dentro da Baixada, que é a região que eu vou representar, né, que me coloca à disposição como candidato a deputado estadual, para que essas pessoas, através deles, esse projeto chegue na Câmara. Não o projeto já vim da Assembleia. Da Assembleia para o povo, que aí ninguém pode saber o que as pessoas adivinham. Porque por isso que hoje as pontes, as ruas estão acabadas, porque as pessoas não vão na rua. Eles olham pela televisão e deduzem o que as pessoas estão pensando. Então esse tipo de situação vai acabar. No caso, eu me elegendo, eu vou me colocar à disposição das pessoas e junto com elas nós vamos reivindicar o nosso direito como acriano. Então ouvir as pessoas é fundamental, como você disse. E voltando aí à questão mesmo da renda mesmo dos trabalhadores, hoje a maioria dos nossos irmãos aqui do estado vivem numa pobreza grande, onde se você for dar uma voltinha pelos bairros mais periféricos aí, você vai ver muita criança no meio da rua atrás de uma fruta. Além de muita gente estar indo embora para o sul, né? A maioria das pessoas que estão se formando na faculdade, principalmente da área de saúde, onde é muito procurada, né? Todo mundo está indo para o sul, né? Então não seria o caso de pegar e tentar resgatar de volta essas pessoas através do agronegócio, através do emprego, geração de pequenas empresas, né? Então hoje o seu pensamento é abranger tudo isso aí, resgatar a dignidade do povo acriano. Sim, com políticas públicas, com renda básica familiar, então eu acredito que se o Estado, junto com as pessoas, colocasse em pauta mais um mercado público onde atraísse o produtor a produzir mais, que ele o seu produto ia ser vendido diretamente para o consumidor, eu acredito que a nossa região ela tem um potencial muito grande de incentivar as pessoas a produzir. Então o agronegócio, a agricultura familiar, então isso traz riqueza para o nosso estado e a pessoa tem segurança de produzir e vender, porque muitas das vezes você tem um incentivo, mas você não tem o apoio. Não dá para retirar a produção de dentro dos ramais da situação que está. Na situação que acontece. Aí as pessoas dizem, mas nós já temos mercado. Mas o mercado que nós temos, ele tem uma promessa de ampliação. Então a gente tem que entender que nós somos mais de 300 mil, né, famílias, acho que na nossa capital. A nossa capital tem 420 mil habitantes, né? Então, hoje muito mais nós temos quase 900 mil dentro do estado. Tá, né? porque chegando na época que eu fui embora, não tinha chegado às 400, mas obrigado. Então, eu acredito que nós temos mais mercado feito na nossa cidade, porque a nossa região da Sobral hoje, ela se encontra a maior concentração de famílias, né? Que é 180 mil, e não tem uma praça pública para as crianças brincar. Isso é um projeto que eu até questionei com uma pessoa, e essa pessoa disse, já tem demais, nós temos que cuidar das que já tem. E as crianças brincando no meio da rua, no meio dos buracos, então isso traz uma tristeza, você olhar uma cidade onde que você vai querer trazer lazer para as pessoas, já que você não tem oportunidade de emprego, pelo menos tentar em deixar aquela vida de tristeza, né, no esporte. Então incentiva ao esporte, as pessoas que praticam arte marcial. Então nós temos que criar centro onde concentra essas pessoas e a gente consiga dar apoio. Então isso é uma coisa que eu vou colocar em pauta para que essas pessoas venham também trazer os seus projetos, para que a gente, junto com a comunidade, consiga alcançar algo melhor para a nossa população. Minha gente, a gente teve aqui um bate-papo muito bom com o José Saboia. Pena que o tempo não é tão grande, né, Saboia? A gente teria aqui a tarde todinha para discutir mais coisas. Muito bom seu pensamento, parabéns pela sua candidatura. Eu tomara que a Baixada reconheça o trabalho, é mais um nome positivo para levar uma esperança para o nosso estado, para levar uma diferença lá dentro da Assembleia, que a gente precisa de gente nova. Então, eu quero agradecer a sua presença, diga aí mais umas palavras para a nossa comunidade
E esse é um nome que a Baixada conhece, viu? José Saboia. Obrigado pela oportunidade, que esse trabalho aqui cada vez cresce mais, não me canso de elogiar. Então o Cafezinho do Candiru está ficando famoso. Eu agradeço a Deus por esse momento aqui, que Deus abençoe todos que estão participando desse projeto, que para nós é uma alegria muito grande nós estar aqui. Então já agradecendo pela participação, e que o tempo não traz a gente falar de tudo aquilo que a gente tem, né? Mas eu acredito que todo acriano vai ouvir, porque eu quero passar de casa em casa, aonde eu puder andar no estado do Acre. Um abraço para o meu pessoal de Assis Brasil, a cidade que eu nasci. Então tenho um carinho muito grande por vocês aí. Então em breve eu estou indo visitar vocês e colocar aquilo para vocês que é a esperança de nós ter um futuro melhor no nosso estado, e que vocês venham escolher as melhores pessoas que têm um potencial que encaixa com seus pensamentos. Então eu quero agradecer a Deus por todos esses momentos que eu tive com vocês nas reuniões por aí, que Deus abençoe. E hoje eu vou estar 6 horas numa reunião, onde também eu vou apresentar alguns projetos que a gente já tem na comunidade, e que Deus abençoe todos e boa tarde. Muito boa tarde a todos. Candiru está no sul, mas nós estamos por aqui. Gente, muito obrigado, e chupa que o abacaxi é doce.